Um, dois, três. E já! Devia estar Natal. Maria Clara, nós vamos estudar hoje sobre quem? Moisés. Moisés. E o Moisés foi colocado onde? Não sei. No cesto. E depois que ele foi colocado no cesto, ele foi colocado lá no... Rio. Quem que colocou ele no rio? Menino. Miriam, muito bem. E quem achou o bebê Moisés? A princesa. Dentro da cesta tem um bebê dentro da cesta. Dentro da cesta tem um bebê dentro da cesta. Bebê dentro da cesta tem um bebê dentro da cesta. Bebê dentro da cesta tem um bebê dentro da cesta. Joquebede escondeu seu bebezinho numa cesta. Joquebede escondeu seu bebezinho numa cesta. O faraó malvado o procurou por todo lado. Joquebede escondeu seu bebezinho numa cesta. Bebê dentro da cesta tem um bebê dentro da cesta. Miriam carregou seu irmãozinho até o rio. Miriam carregou seu irmãozinho até o rio. A cesta era um barquinho flutuando, nenenzinho. Miriam carregou seu irmãozinho até o rio. Bebê dentro da cesta tem um bebê dentro da cesta. Bebê dentro da cesta foi descoberto pela princesa. Bebê dentro da cesta foi descoberto pela princesa. O bebê ela tomou e em seu lar ela o criou. Bebê dentro da cesta foi descoberto pela princesa. E deu um nome, chamou Moisés. O bebê dentro da cesta era Moisés. Era Moisés. O bebê dentro da cesta. Deixa seu joinha. Tia Gláucia, eu aprendi na escola dominical da semana passada que o Moisés foi colocado no cestinho, depois ele foi colocado no rio e que Deus cuidou muito dele, porque o rio tinha jacarés e era muito perigoso para um bebezinho, né? Mas que ele foi cuidado e que ele foi resgatado. Mas e depois? O que foi que aconteceu com o Moisés? Muito bem. Ótima pergunta, Rebeca. A Bíblia nos diz que depois que Moisés foi levado pela própria mãe Joquebede para ser cuidado por ela, a princesa pediu que quando ele tivesse grandinho, ela pudesse levar para o palácio. E aí Moisés cresceu. E eu acredito que naquele tempo que ele ficou com Joquebede, a mãe dele deve ter ensinado muitas coisas de Deus para ele. Né? Mas chegou o dia que ele cresceu. E aí Joquebede foi até o palácio e entregou O Moisés para a princesa. Ela não prometeu? Foi. E agora ele iria morar no palácio. E o palácio do faraó era muito rico. Tinha coisas muito bonitas, valiosas, tinha comidas boas. E Moisés foi ensinado. Tinha professores e Moisés vestia roupas bonitas, porque ele era filho da princesa. Né? Mas Moisés não ficou só um menininho, um adolescente. Ele cresceu, ele se tornou um rapaz. E um dia ele saiu para ver
os trabalhadores lá, porque o povo de Deus era escravo, fazia todas as construções lá do Egito. E Moisés resolveu dar uma volta lá. E ele olhou aquele povo trabalhando e sendo açoitado. Já pensou? Muito sofrimento. Eles tinham que fazer tijolos, construir as pirâmides. Então era muito trabalho. As pessoas mais velhas e aqueles que eram os chefes dele não tinham pena. Eles trabalhavam o tempo inteiro. E aí Moisés passeando lá nas construções, sabe o que ele viu? O quê? Ele viu um dos filhos dos hebreus sendo maltratado, apanhando muito, as costas estavam toda ferida. E o que ele fez? Aí Moisés chegou perto do homem que estava batendo e disse: não faça isso, por favor. Você não está vendo que ele está tão machucado? Você não tem ideia, eu vou fazer mesmo, eles só prestam mesmo para trabalhar. Moisés ficou com tanta raiva que Moisés pegou ele assim pelo pescoço, derrubou e matou. Matou aquele homem que estava maltratando o hebreu, o povo de Deus. E aí alguém viu que Moisés tinha matado aquele egípcio. E o que aconteceu? O que aconteceu, Rebeca, você não tem noção. Ele contou, essa pessoa que viu, contou para o faraó. E o faraó ficou com muita raiva. O faraó era o pai da princesa. Era o avô de Moisés, não é? Isso. E aí ele ficou sabendo: eu não acredito que Moisés fez isso. Eu dei toda a riqueza para ele, ele tinha todas as coisas boas. Ele matou um egípcio. E a princesa, a mãe dele, disse: papai, por favor, não faça nada com Moisés. Isso deve ser um engano. Não, você tem que admitir, Moisés tem que ser preso. E aí Faraó pegou vários guardas, soldados e disse: vão buscar Moisés. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. E os soldados começaram a procurar Moisés, procurando, não acharam, porque Moisés precisou fugir. Teve que fugir. E porque o faraó mandou matar Moisés, prender, fazer um monte de coisa ruim. E aí, sabe o que aconteceu? Ele saiu caminhando, precisava fugir. E ele chegou numa cidade chamada Midian. E lá ele encontrou um poço bem grande, onde as pessoas, os pastores, até as mulheres que cuidavam de rebanhos, elas precisavam levar as ovelhinhas para dar água. Quando elas chegaram lá, essas moças, eram umas 5 moças, irmãs, e aí elas foram para tirar a tampa do poço, dar água para as ovelhas. Aí chegou assim um grupo de homens bem valentes que brigou com aquelas moças. Vocês não podem tirar essa água agora que não, é a nossa vez. E começaram a brigar, bem na hora que Moisés chegou. E Moisés foi lá e disse: vocês não podem mais pegar dessa água, deixem as mulheres em paz. E Moisés defendeu aquelas mulheres. E as mulheres ficaram em paz? Ficaram. Moisés foi forte, defendeu aquelas moças. E lá tinha uma moça que ele gostou. Sério? Zípora, E aí elas contaram para Jetro, que era o pai: olha, tem um rapaz que nos defendeu, papai, hoje lá no poço. Pois traga esse rapaz para nossa casa. E aí Moisés ficou na casa de Jetro. E pouco tempo depois Moisés casou com Zípora e eles tiveram 2 filhos, 2 meninos. E Deus estava cuidando. E aconteceu que já tinham passado vários anos, aquele faraó morreu, que era o avô de Moisés.
Mas a Bíblia diz que Moisés era aquele pastor que estava cuidando das ovelhas, ajudando o seu sogro. E um dia, em uma dessas viagens assim por perto mesmo de onde ele morava, cuidando das ovelhas, ele chegou a um lugar que ele olhou de longe, viu uma árvore pegando fogo, queimando. Mas era muito interessante porque ele via o fogo, mas a árvore não se desmanchava. Não? Não, e ele chegou mais perto, mais perto. O que é isso? Quando Moisés foi chegando bem mais próximo, ele ouviu uma voz. De quem era a voz? De quem era? De Deus. Ele disse: Moisés, Moisés. Aí Moisés, a primeira coisa que ele respondeu, disse: eis-me aqui. Olha como Moisés era obediente. Aham. Aí Deus falou para ele: Moisés, tire as suas sandálias, porque esse lugar aqui que você está pisando é terra santa. Sabe por que Deus falou isso? Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. E ele pediu para Moisés tirar as sandálias. E Moisés Tirou? tirou, ele obedeceu. Moisés ouviu a voz, tirou as sandálias e ficou escutando o que Deus ia falar para ele. Aí Moisés ficou bem assim e Deus falou: Moisés, eu resolvi, eu decidi que eu vou mandar você e Arão para cuidar do meu povo, tirar o meu povo do Egito, porque eles estão sofrendo muito, Moisés. Aí Moisés: mas Senhor, eu falar com o faraó, nem sei falar direito. Mas aí Deus disse: Moisés, não se preocupe, porque eu vou ajudar você. Eu vou dizer para você o que você tem que falar. E ele disse? Aí nós só vamos descobrir a outra história. Lá no Monte Horebe a sarça ardia. Lá no Monte Horebe a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Queria saber. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. E aí, crianças, gostaram da história? Como foi divertido? Eu gostei Ai, muito, linda. tia Gláucia. E o que você mais gostou, tia Rebeca? Bom, o que eu mais gostei foi a parte da sarça ardente. Ela estava pegando fogo, mas ela não queimava. Não queimava? Não queimava. E alguém falou lá? Deus falou ali mesmo com Moisés. Ai, que coisa boa! E ele obedeceu? Obedeceu. Olha aí, crianças. Mais uma vez a gente aprende que é sempre melhor obedecer, não é? Sempre obedecer é melhor. E quando Deus fala com a gente, tem que obedecer. Tem que ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E aí, crianças, seria tão bom se nós pudéssemos agora desenhar. Sim, muito bom. Eu vou desenhar. Eu também vou. E você vocês? vai postar? Eu vou. Vamos Ai, postar? que Pronto, vocês vão fazer um desenho lindo da sarça ardente e vai pedir a mamãe, ou o papai, o titio, a vovó, uma pessoa adulta que saiba postar. E se você mesmo sabe, faz o desenho, posta, porque nós vamos dar uma nota bem legal, não é, tia Bem Rebeca? legal, com certeza. Ah, eu quero ver o seu desenho. Faz E, isso. Além do desenho, sabe o que a gente vai fazer também? Decorar e aprender um versículo da Bíblia que está lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim, é a parte B, tá? Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Eu vou ler de novo, tia Gláucia. Ah, eu quero ouvir. Vamos lá. Quem enviarei?
quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Então, crianças, vocês vão aprender, vão decorar e pode falar pra gente também, né, Tia Gláucia? Pode Manda sim. pra gente também. Essa é a segunda atividade de vocês. E sabe de uma coisa? Eu e a tia Rebeca, a gente vai responder para você. É verdade. Todas as perguntas que você fizer, os seus desenhos que você postar, você pode também gravar, ó, repetindo o versículo. Porque quando a gente guarda a palavra de Deus, nos ajuda a crescer, a sermos obedientes e quando a gente fica adulto, não esquece, porque elas vão estar aqui, as palavras do Senhor, na mente e no coração. E aí você vai poder fazer as coisas boas e certas. É verdade. Então vocês ficam com essas duas atividades, tá bom? E na próxima semana a gente se encontra de novo na próxima Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Um beijo. Beijo. Deus abençoe.